Boa noite. Abram todos comigo o santo livro em Gênesis, capítulo 2. Para mim é um privilégio, uma alegria e uma honra estar de volta aqui e poder compartilhar com vocês da palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite e eu espero que Deus fale conosco, que nos ensine alguns princípios aqui essa noite. Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora o verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora no verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te glorificamos, porque nós só estamos aqui por causa da sua graça. Até aqui nos ajudou o Senhor. A sua misericórdia tem se renovado a cada dia, e ela é a razão de estarmos de pé. Fala hoje com poder e autoridade. Fala pelo poder da tua palavra. É um assunto tão importante que tantos têm tratado, Deus, com tão pouca devoção, tão pouca reverência. Tem tratado os jovens, os relacionamentos com tanto descaso. Mas essa noite dá-nos temor e graça para tratar com a importância devida esse assunto, de maneira que o Senhor receba glória para si, nos conforme a imagem do seu Filho. Ó Deus, e faça o teu reino avançar, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui, o tema que eu vou falar, me pediram para falar, sobre namoro, sobre a cortejo bíblico. Não é novidade para nenhum de vocês que a família tem sido o maior alvo de Satanás nos últimos anos. É só você ligar a TV e ver as tendências da moda, as tendências da nossa sociedade, as leis que são aprovadas, todas elas convergem na destruição, descaracterização, corrupção da família. Quando você vê ideologia de gênero, marxismo cultural, união homoafetiva, feminismo, tudo isso aponta para quê? Isso tudo é um ataque contra uma única instituição. O índice de divórcios, tudo. Descriminalização da pedofilia. Isso aponta para a derrocada, a destruição da família. Por quê? Porque essa sociedade sabe que o último reduto de poder é a família. Para conseguir destruir um Estado, corromper um Estado, uma nação inteira, a principal órgão que a compõe, a principal célula, é a família. E é o último reduto de poder, de forma que se você conseguir afetar a família, corromper a família, destruir a família, você destrói o Estado, ou você destrói a nação. Era essa a grande proposta, o ideal do último governo, ou dos últimos. Atacar realmente a família.
Mas por trás deste tipo de governo, é lógico, está uma mente que manipula, que trabalha de forma invisível. Satanás é o principal responsável pela destruição da família. Você quer saber se essa igreja é saudável? Veja as famílias são saudáveis. Se a igreja é santa, veja a família se é santa. Se a igreja é bíblica, é só olhar para as famílias. E o namoro, como a família começa? A família começa com o casamento. A união de homem e mulher. A relação a dois. E o casamento se inicia com o chamado namoro. Então, uma família vai ser formada a partir da união de um homem com uma mulher. E se a família é a principal célula, é o alvo de Satanás, de forma que se tivermos famílias saudáveis, bíblicas, santas, vamos ter uma igreja, uma sociedade, uma nação poderosa, devemos então nos primeiros passos da formação dessa família, já fazer de forma correta. E ela inicia com a relação de um homem e uma mulher, no chamado namoro. Só que tem um problema. Não existe a palavra namoro nas Escrituras. Essa prática não foi vista nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Não é uma prática prevista, ordenada, observada, nem pela igreja do Antigo Testamento, Israel, nem pela do Novo. O namoro é uma criação da cultura ocidental, que tem mais ou menos 150, 200 anos. Até aí não existia essa prática. E é interessante que a Igreja de Cristo tenha adotado essa prática sem nenhum pudor, sem nenhuma dificuldade. Os namoros, as relações entre solteiros, dentro e fora da igreja, são praticamente idênticas. Parece que a liderança, os pastores, não estão preparados para lidar, não estudaram o assunto. E é por essa razão que está cheio de pecado entre a juventude. Meninas que ficam grávidas antes do casamento, sexo praticado antes do casamento, fornicação, prostituição, porneia no grego, problemas com a santificação, jovens que vivem com pecado de imoralidade, além de traumas emocionais, jovens que caem o rendimento na escola, a desobediência aos pais aumenta, a sua comunhão com Deus é afetada, tudo por conta dessa prática mundana, secular, pagã, chamada namoro, que não é uma prática prevista. E o que é mais comum ainda, se não bastasse só que essa prática não é prevista nem pela Bíblia, nem no Antigo nem no Novo, existe um outro fenômeno, pastor, chamado namoro recreacional. Essa é o que está mais na moda. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando no mundo secular. No que consiste o namoro recreacional? É namorar sem o compromisso do matrimônio. É namorar apenas por diversão. É namorar apenas para desfrutar um do tempo e do corpo do outro. É uma prática predominantemente praticada pelo século XX na cultura ocidental. Eu gosto quando eu vejo isso. Um casal de jovens de 16, 15, com aliança de compromisso na mão. Aliança de namoro, a prata, né? Acho que é isso. Estou desatualizado. Aí está lá 15 e 16 anos namorando. A hora que eu vejo, eu já pergunto: nossa, você está namorando? Eu estou, que legal. Quando é que vocês vão casar? Aí o menino: casar? Não, nós não vamos casar. Não? Então por que é que vocês estão namorando? É um namoro recreacional. É um namoro que não tem nenhum fim. A finalidade do namoro é a satisfação pessoal, é a recreação, é o abuso do corpo um do outro. Isso não existe na Bíblia. Nas Escrituras, um homem só se ajunta com uma mulher para o matrimônio.
Nós não somos como um shopping. Você experimenta 7 calças para levar uma. Não é dessa maneira. Estatísticas mostram que a maioria dos cristãos, antes de casar, tiveram mais ou menos 5 relacionamentos. Dentro da igreja, estatísticas mostram, entre os jovens cristãos, hoje que são casados, que antes de casar, já tiveram 5 relacionamentos. Ou seja, já namoraram 5 irmãzinhas, 5 irmãozinhos. É o namoro recreacional, porque tem muitos pastores e pais nacas que permitem tal coisa. Nessa relação, preste atenção, existe o princípio da união, da junção, quando essas pessoas se relacionam com homens e mulheres e vários antes de se casar. É o princípio da união, da junção, há uma mistura. E um dia você se casa com seu marido, mas você não está mais completa. Partes de você ficaram com outros homens, com outros namorados. Partes de você foram divididas com os outros 5, com as outras 5 mulheres, que já descobriram a sua nudez, que já mantiveram relações com vocês, e você provavelmente vai carregar isso no seu matrimônio. Seu olhar para sua esposa vai mudar. Isso afetará o seu relacionamento com seu marido ou com a sua mulher. Nunca foi a intenção de Deus que nós namorássemos mais de uma pessoa para nos casarmos. A pessoa que você namorar, a pessoa que você beijar a primeira vez, essa vai ser sua esposa. Esse vai ser o seu marido e não outro. Em nossa igreja fazemos isso. Só se inicia o matrimônio, o namoro, só, com essa condição. Se o casal tiver a intenção de se casar. Senão, não tem a menor possibilidade de começar o relacionamento. Agora, quem é que provê o parceiro para você, moça jovem? Quem é que provê a parceira para você, moço jovem? De onde ele vem? Quem foi que proveu a namorada, a mulher, a noiva, a esposa para Adão? Foi Deus. Gênesis 2, 22, quando eu diz, e a costela que o Senhor Deus tomar do homem, transformou-a numa mulher e, presta atenção na ênfase, lhe trouxe. Quem trouxe a mulher, a namorada, a noiva, a Adão, foi Deus. Essa é uma das grandes razões dos lares e famílias estarem cheios de crise. Por quê? Não pense você que isso não é sério. Escolheram mal. Escolheram errado. Escolheram precipitadamente. Buscaram valores subjetivos e secundários. E não buscaram a direção de Deus. É Deus quem tem que preparar o seu noivo, moça. É Deus quem tem que preparar a sua noiva, moço. Você deve começar em oração. Eu já oro pelos meus filhos, pelas esposas deles. Eu tenho 2 filhos, um de 2 anos e um de 6. Eu já oro para Deus preparar mulheres idôneas, bíblicas, santas. Que não seja uma escolha precipitada, baseada na carne, na beleza, nem nas emoções. Provérbios 18, 22 diz, aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcançará a benevolência do Senhor. Primeira coisa que temos que aprender com relação ao namoro, é que ele deve ser iniciado pela oração. Pais, orem para Deus prover o marido para sua filha. Orem para Deus prover uma esposa para o seu filho. Comecem de joelhos. Isso que eu disse foi a título de introdução. Agora nós vamos encontrar um capítulo na Bíblia que é um tratado sobre namoro, sobre relacionamento. E dele nós vamos tirar muitos princípios. Vamos aprender princípios bíblicos para começar a corte.
a corte bíblica, o cortejo bíblico ou o namoro bíblico. Aqui temos princípios de como encontrar o nosso parceiro, como escolhê-lo e como conduzir a relação. Abra comigo em Gênesis 24. É a história de Rebeca e Isaac. Tem uma aguinha aqui. Quem me trouxe a água vai casar mais rápido, tá? Não precisa brigar, gente, calma. Quero ver quem vai ter coragem dessa água aqui agora. Acho bom vir um casado, viu? Não pula aí não, Naila, fica aqui. Amém. Gênesis 24. Quem achou diz amém. Vamos aprender aqui o primeiro princípio. Presta atenção. Para a escolha do seu parceiro ou da sua parceira, você deve confiar a escolha às pessoas mais velhas. Você deve confiar primeiro nos pais e nos anciãos da igreja, nos líderes. Você deve confiar nos anciãos, nos mais velhos, nos pais e nos líderes espirituais. Os anciãos devem participar da escolha. É o que aconteceu com Isaac. Se não, vejamos verso 2 e 3. Gênesis 24, 2, veja só. Disse Abraão, seu moço mais antigo, Eliezer, era um ancião, servo da casa, que governava tudo que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, verso 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Até aí. Está casado, filho? Presta atenção. Veja só. Eliezer aqui faz o papel de Abraão. Abraão já está muito velho de idade. E ele confia um servo dele. Ele confia a um mordomo, um ancião. Você vai até a terra da minha terra. E você escolha, você faz a escolha da noiva, da esposa, da namorada do meu filho Isaac. Essa responsabilidade não foi confiada a Isaac. Muitas vezes não pode ser confiada só a você. Veja só, as autoridades, os anciãos têm que participar da escolha. E elas são divididas em dois grupos, os pais e os presbíteros, os pastores, os anciãos. Foi assim com Isaac. Por que Isaac não podia? Porque, na maioria dos casos, os jovens não têm competência para escolher. Provérbios 22:15 diz que a necessidade está ligada ao coração do jovem. O que é necessidade? Tolice, estupidez, insensatez. É comum do jovem. Então, as escolhas dos jovens muitas vezes vão se basear em euforia, emoções. Existem hoje dois extremos. Presta atenção para a escolha. Estou dizendo que é bíblico. Se não quiser fazer, depois arcar com as consequências, tudo bem, você está vendo aí. É só você ver os jornais, os números, as estatísticas, as tragédias. Em Franca, para você ter uma ideia, 80% de todos os casamentos terminam no segundo ano. Casou lá em Franca, vai durar 2 anos. Pensa bem no nível do negócio. Existem agora dois extremos, escute. Os parceiros que os pais escolhem sem a opinião do filho, casamento arranjado. No Oriente era assim. Menina estava lá, tindom. Quem será que é, pai? Seu marido. Nunca viu na vida, não está sabendo. E se não casar, morre os dois, enforcado, decapitado. Existem dois extremos, os parceiros que os pais escolhem, sem a opinião dos filhos. Segundo extremo, os parceiros que os filhos escolhem, sem direção, conselho e aprovação dos pais. De que lado o senhor está, pastor Paulo? Nem de um, nem de outro.
Eu entendo que deve ter uma participação conjunta. Isaac confiou em Abraão para a escolha. Provérbios 15, 22, quando não há conselho, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, se firmam. Coloca planos aqui por casamento. Quando não há conselhos, os casamentos se dispersam. As relações se desfazem. Mas havendo conselheiro, se conclui. Qual posição o senhor está? O filho que respeita a opinião do pai e o pai que respeita a escolha do filho. Deve ser uma decisão tomada em conjunta. A moça lá está estudando. A moça é de Deus, espiritual, é bonita. E o pai quer que casa com um homem de 1,50 m. O cidadão não é muito compatível. Então, realmente, o pai deve respeitar a escolha da filha. Agora, a filha não é 1,50 m. Chega um de 90 m. Tatuagem, bigodinho, aba reta. Camisa de hóquei. Esse aqui é meu pai. E aí, mano? Seu pai dá uma olhada assim. Liga no 190 aí pra mim. Quer dizer, minha filha, não precisa nem do conselho do seu pai para saber que você está errada, né? Que você está equivocada. Então, o que deve acontecer? Em conjunto. Agora, veja só. Por que Isaac não estava aqui? Por que Isaac não participou da escolha? Porque Abraão estava envolvido na questão mais importante da vida do filho dele. Conseguir uma esposa para Isaac. Se alguém pudesse só me dar mais um pouquinho de retorno. Muitos jovens não vão concordar e vão dizer, não, meus pais não podem ajudar na escolha. Ele vai escolher errado. Você acha que seu pai vai escolher errado? Ele não escolheu sua mãe? Você acha que ele errou? Você ama sua mãe? Quem ama a mãe aqui? Levanta a mão. Ama muito, só que ama muito. Agora eu vou pedir para baixar. Não sei se é o mesmo tanto de mão que vai levantar. Você acha que seu pai acertou na escolha quando escolheu sua mãe? Só quem acha, levanta a mão. Uhul, né? Agora ele não pode escolher para você? Ele pode escolher para você. Os jovens, presta atenção. Por que às vezes o jovem tem que tomar cuidado na escolha? Os jovens não têm a mesma sabedoria de um ancião para a escolha. Os jovens, quando escolhem ou vão à procura de alguém, vão motivados por desejos carnais, sensualidade, insensatez. Com qual que você fica? Com a escolha de um jovem estúpido, insensato, ou de um ancião prudente, que sabe o que é melhor para você? Então, primeiro princípio para uma relação boa: respeite a opinião dos pastores e dos seus pais. E em conjunto com eles, faça a escolha. Segundo princípio: você jamais pode escolher uma pessoa ímpia, um pagão. Você jamais, sendo cristão, sendo batizado, tendo aliança com o corpo de Cristo, jamais o parceiro pode ser do mundo. Se não, vejamos versos 3 e 4 novamente. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, do mundo, mas irás a minha parentela, do povo de Deus, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A escolha, você jamais, veja só, escute essa palavra, para todos os irmãos cristãos, solteiros e irmãs: não existe provisão fora do povo de Deus. Não existe provisão, não existe provisão, posso dizer, conjugal, fora da igreja. Você não pode escolher lá fora entre os cananeus. Devemos orar para que Deus proveja dentro da casa dele. Tem que ser dentro, e não estou dizendo aqui só da igreja batista local, estou dizendo dentro do povo, da igreja de Cristo invisível, universal. Também não é da universal que você está pensando, dessa aí nem a pau, pelo amor de Deus.
Pastor, entre dessa aí do ímpio. Olha, irmão, difícil, viu? Eu vou dar uma resposta, sabe? Nenhum nem outro. É da igreja de Cristo. Devemos orar para que Deus proveja aqui dentro. Veja só, havia uma promessa para Abraão. Olha o verso 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, lhe dará o anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Tinha uma promessa envolvendo a relação de Isaac. Deus tem uma aliança que através de você vai ser propagada. É a descendência santa de Sete. É a descendência santa de onde produzirão o quê? O crescimento orgânico da igreja. Filhos crentes para o Senhor. Então a provisão tem que ser dentro da casa de Deus. Agora, o que ocorreria, presta atenção, se Eliezer não achasse nenhuma mulher lá na terra de Abraão? Ele estaria livre do seu voto. Veja o verso 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Opa, o que é isso? O que eu aprendo aqui? Isso é sério. Eu não quero que você ri agora não, porque pode mexer com os sentimentos de alguém. Se não há uma mulher para você dentro do povo de Deus, não apareceu até hoje. Se não há um homem entre o povo de Deus, talvez Deus com isso esteja querendo dizer que você deva ficar sozinho. Pelo menos temporariamente. Se não há provisão dentro do povo de Deus, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não vá buscar no mundo. Pode ser que Deus esteja mostrando para você que Ele quer você sozinho ou sozinha, pelo menos temporariamente. Jamais vai buscar lá fora, como o verso 6, veja o verso 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. A ideia é que ele fique só, se não tiver ninguém. 2 Coríntios 6, 4, você sabe de cor, salteado. Não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Agora outro perigo, pastor, que as pessoas caem. Essa aqui, nós temos que ficar esperto. Essa aqui é campeã, é praxe. Casal de jovens começa a se gostar. Mas uma das partes é ímpia, ok? Que acontece o básico. O rapaz é ímpio, por exemplo. E os pais, a igreja, os pastores não concordam. O que acontece? O rapaz, em 2 semanas, começa a vir na igreja. Muda completamente a vida. E, presta atenção, aspas, se converte. Aí o que acontece? Todo mundo acredita. Então os tolos dos pais dizem: ele mudou, ele é um homem de Deus, então permite o namoro. Aí sabe o que acontece? Passa 6 meses, ele sai da igreja e leva a tua filha embora. Ele se converteu. Durante 6 meses ele orou mais que vocês, até exortou vocês. Se santificou, orou, você precisa ver na vigília, parecia pentecostal orando. Mas tudo o que ele queria é sua filha, ou membro da sua igreja. Então vai haver uma suposta conversão. Ele prega, ele evangeliza, ele é até mártir, porque ele quer a sua filha, ou o seu filho. Então ele faz de tudo para enganar. Ele não se converteu, só fez de tudo para tê-la. Cuidado com isso. Pastor, mas não pode acontecer de se converter e se converter. Sim, depois de 1 ano andando com Deus, dando frutos verdadeiros, você permite essa relação. Ah, pastor, estou disposto a mudar, estou disposto a converter. Tá. Então vem na igreja. Vamos ver, eu vou te analisar. Se é verdadeiro. Se você está interessado em mudar por Cristo, se converter pela sua condição depravada, ou se é só interesse
em conquistar aquela mulher. Então, para isso, para vocês não caírem nisso, que está cheio, a menina não tem provisão na casa de Deus. Ela ora, não sei não, se Deus fechou a porta aqui é porque está abrindo lá. Aí vai no colégio e está gostando de alguém. De repente o candango começa a aparecer na igreja. E ela faz aquela carinha dela. Deixa alguém falar. Deus me deu, é meu. Sabe aquela coisa? Aí ela fala assim para o pastor desse jeito: ele já leu o Salmo 119 inteiro. Você não sabe de nada, ele é um homem de Deus. Porque ela também está interessada. Isso sempre acaba mal, uma das partes sempre acaba destruída. Se esse rapaz quer, ele vai ter que dançar conforme a música e provar a sua conversão. Mas lembre-se do tópico anterior. Se não há provisão entre o povo de Deus, provavelmente Deus quer te ver só por algum tempo. Pode acontecer de uma das partes se converter quando se gostam? Pode. Mas os pastores e os pais têm que ter muita sabedoria. Provavelmente por 6 meses ele é um profeta. Ele é um apóstolo Paulo. Mas não é suficiente. Porque a hora que ele conseguir o que ele quer, ele tira sua filha ou seu filho da igreja. E é uma desgraça nós aceitarmos tal coisa. Eu acho que eu vou falar mais um tópico e a gente vai, ok? Vamos ter um intervalo, a mensagem vai ser dividida em 2. Eu vou falar mais o terceiro e depois eu falo o restante, porque teve a introdução foi longa. Então dá para terminar em 50 minutos a segunda parte. Quem está entendendo diz amém. Amém. Terceiro princípio. Olha aqui. O que você deve procurar num homem para ser o seu namorado? Noivo. Marido. O que você deve procurar numa mulher para ser sua namorada, noiva, esposa? Você deve procurar virtudes e não beleza. Virtudes e não beleza. Como é que vocês podem ser? Gente, homem então tem que ser, ele vai desenhando. Isso, o cílio tiver um pouquinho comprido não serve. Olha, nossa, você viu bonito? Não, tem uma pinta aqui, não serve. Nossa, bonita, inteligente, piedosa, mas olha o cabelo, pastor. Não, hoje não tem desculpa de cabelo não, porque hoje tá, né? A tecnologia está fazendo milagre, né? Irmãos, não é isso que sustenta o casamento. Veja só o que Isaac procurava em Rebeca. Vamos ver se é beleza. Gênesis 24, verso 21. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Estou lendo na revista e atualizada. O que Isaac observava? O que o servo de Isaac, representante de Isaac? Vamos ver se é aquela ali que eu vou escolher. Ficou analisando. Ele não buscou beleza. Ele buscou virtudes em Rebeca. Virtudes. A beleza, querida, daqui um dia você não está fazendo tchau assim mais, é só assim, ó. Porque balança tanto aqui. Daqui um dia não tem plástico. Você pode ver o Silvio Santos com toda a fortuna, não dá mais para segurar. Vai cair tudo, minha filha, meu filho. É a verdade, isso não se sustenta. Você deve buscar. Agora os homens, eles buscam beleza, tem que ter olho tal cor, tem que ter tal porte, tem que ser isso, tem que ter quadril isso. E procuram se satisfazer na beleza. Você busca, você é egoísta, você é carnal. É isso que você é. Você só quer uma mulher para satisfazer o seu capricho. Você não quer uma união graciosa, duradoura, bíblica, santa. A mesma coisa para a moça. Busque virtudes. Agora vamos ver quais virtudes essa moça tinha. Vamos lá. Veja só. Primeiro, era uma moça trabalhadora e esforçada. Verso 15. Veja lá. Considerável ainda quando saiu Rebeca de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Não estava com o iPhone X10 na mão. Estava com um cântaro.
ela sabe quem Rebeca era? Na época de Salomão existia um rei, um homem chamado rei Lamuel. A mãe dele, uma mulher de Deus, queria uma mulher para ele. E ela escreve as características dessa mulher. Daí nasce Provérbios 31. Mulher virtuosa. Quem a achará? Por que ela falou isso? Porque é um tipo de mulher difícil de se encontrar. É raro. O seu valor, esse tipo de mulher, meu filho, ela escrevendo, excede o valor dos rubis. Ah, é, mãe? E que jeito que ela é? Provérbios, que jeito que ela é? Uma das características dela, ela é trabalhadora, como Rebeca. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Rebeca não está vendo a Ana Maria Braga no sofá, não. Rebeca estava carregando o cântaro, não era preguiçosa. Uma mulher firme, uma mulher de talentos. Que mais que a mulher virtuosa tem? Generosa. Veja o verso 17 e 18. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco d'água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Olha só, generosa. É o que está em Provérbios 31, 20. Abra a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher que não era preguiçosa, era uma mulher generosa. Que mais? Diligente, esperta. Veja o verso 20. Veja só. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou e deu a todos os camelos. Apressou, diligente, esperta. É o que está em Provérbios 31, 14. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. A mãe do rei Lamuel disse: essa mulher que você escolher é como navio mercante, de longe traz seu pão. Nossa, o que será que quer dizer isso? Navio mercante não poupa esforços. Não poupa esforços para conseguir o que ela quer. Diligente, esperta. E o principal dessa mulher era santa, pura, virgem. Olha o verso 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Era isto que Isaac estava procurando. Não importa a cor do olho, o cabelo, o corpo, não me importa o tecido da pele. Eu quero virtudes, porque eu não estou procurando um namorico. Eu estou procurando uma mulher que eu vou me tornar uma só carne, a mãe dos meus filhos, a progenitora da descendência, a mulher que eu comemorarei bodas de ouro, que eu ficarei 50, 60, 70 anos. E ele viu todas essas e tantas outras, se você ler o texto depois, virtudes. Uma mulher virgem santa, olha outra coisa, que nenhum homem havia possuído. Nenhum homem tocou. Nenhum homem violou. Nenhum homem tocou, nenhum homem beijou, nenhum homem tocou, nenhum homem teve relação. É esse tipo que eu quero. Isso mostra que é guardada, casta, reservada, prudente, séria. Agora, como é que você vai atrás de uma mulher que já passou na mão de todo mundo? Ou de um homem, que é o garanhão? Busque virtudes para você fazer a escolha. Gente, são princípios. Quem tem mais velho aí, está vendo que é a coisa mais básica e simples. Mas são princípios essenciais para a estrutura, o alicerce, a construção de uma família poderosa, começando no matrimônio. Quem está entendendo diz amém. Quem está gostando e tem coragem de falar diz amém. Amém.